31ª edição da AgriShow e o Portal Visão Agro está mais uma vez presente aqui em mais uma edição da feira. E a gente acabou de conversar com duas pessoas influentes do setor, o meu Marcos Pereira, ele que é deputado federal, e também o Anderson Pomini, ele que é presidente da Autoridade Portuária de Santos. E a gente falou justamente sobre isso, a importância do Porto de Santos para o agro brasileiro. Confere na entrevista a seguir. Procede a informação de que mais de 50% do agro nacional passa por ali? 55%. O ano passado, o Porto de Santos movimentou perto de 200 milhões de toneladas. Mais da metade de tudo que se movimenta no Porto de Santos representa a força do nosso agro, que cresce em média, e o Porto de Santos representa esses dados em média 20% ao ano. Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. E o investimento na indústria do agro, ele fortalece justamente esse fluxo para exportarmos e alimentarmos boa parte do mundo. Se o Porto de Santos para por 3 dias, parte da China passa a ter dificuldade de alimentar a sua população. Então veja a importância do investimento na indústria do agro. E o nosso presidente deputado Marcos Pereira, que já foi ministro inclusive da indústria, é um entusiasta do assunto, uma grande liderança que vem dedicando um olhar especial a esse investimento para o desenvolvimento do agro. E boa parte passa pelo Porto de Santos. Daí a importância do apoio do Congresso, do Poder Legislativo, em flexibilizar essas normas para que a gente receba mais investimento em favor do agro brasileiro. E assim, a indústria no Brasil, ela é muito tomada por todos como uma indústria em defasagem, uma indústria que precisa de incentivos. Como que a gente pode, como que o senhor enxerga os próximos 5, 10 anos de investimento na indústria, a importância da gente investir na indústria brasileira? Porque hoje a gente pega a laranja, joga para os Estados Unidos, faz o suco, compra a caixinha. Como que a gente consegue maximizar o poder da indústria aqui no Brasil? Olha, eu acho que a pauta da desindustrialização, que perfaz 20 anos no Brasil, pode ser revista, pode ser modificada trazendo segurança jurídica. O maior problema da indústria e do setor produtivo brasileiro como um todo é a insegurança jurídica, a falta de competitividade e a falta de previsibilidade. Quando você não tem segurança jurídica, não tem acordos, quando você não tem uma legislação clara, um judiciário bastante ativista, você traz insegurança jurídica e, consequentemente, imprevisibilidade, e não dá para os empresários fazerem planejamentos de médio e longo prazo. Com isso, tira também a competitividade. Nós temos trabalhado nessa pauta. A reforma tributária é uma das principais reformas que o Congresso aprovou recentemente, no ano retrasado, e que entra em vigor a partir deste ano de 2026 e vai desburocratizar muito o sistema tributário do Brasil, que é um dos piores do mundo, o que gera, repito, insegurança jurídica, gera obrigações acessórias demasiadas, tirando a competitividade das nossas empresas em geral. Para além disso, eu acho que era importante registrar aqui, recentemente o Congresso Nacional aprovou, e eu fui o relator na Câmara dos Deputados, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. É importante registrar também que durante 6 anos as negociações deste acordo ficaram paralisadas durante o governo Dilma, e eu, como ministro da Indústria e Comércio Exterior do governo de Michel Temer, retomei as negociações numa reunião de ministros de comércio do G20 em Xangai. Foi a primeira reunião bilateral entre o Mercosul e a União Europeia para retomar as negociações, que culminou agora com a aprovação do Congresso, e que este acordo entra em vigor a partir do dia 1º de maio, o que vai incrementar substancialmente não só a indústria nacional no curto, médio e longo prazo, 5, 10 e 15 anos, e também o agro brasileiro, fazendo com que a gente possa ter mais transformação aqui no nosso país do que, como você disse, no caso específico do açúcar, acontece também com soja, com outros produtos, exporta a matéria bruta, o produto in natura, e depois importa o produto industrializado. Com a reforma tributária, com o acordo do Mercosul e a União Europeia, que tem um prazo de desgravação das tarifas para ambos os lados, um prazo menor, evidentemente, para o Brasil, porque as empresas lá na União Europeia já estão com essa previsibilidade e competitividade mais premente, mais correta, mais firmes, nós vamos poder avançar substancialmente, e não tenho dúvidas que isso passará diretamente pelo maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, e pelo crescimento da nossa economia.
tenho uma dúvida sobre o Porto de Santos. Como que o Porto assim, vocês têm que estar preparados para conflitos diários e, claro, alguns deles tangem aí internacionais, a questão a todo o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, vou dar um exemplo do Donald Trump, vocês têm que ter ali as cartas na manga para ver o que vocês podem ou não fazer dentro de um mapa operacional de vocês. Como que o Porto se comporta para atuar nessa questão da previsibilidade de conflitos internacionais? Bom, primeiro, trabalhando e projetando o Porto do futuro. O Porto de Santos cresce em média 10% ao ano para todas as cargas. Para o agro, 20%, mas na média, 10%. Então a pergunta é, que porto nós precisamos se olharmos 25 anos à frente? Um porto com melhor acesso, melhor infraestrutura, com tecnologia e com capacidade e eficiência. Como você disse, a gente consegue prever o crescimento para todas as cargas. Mas muitas vezes, o anúncio de um tarifaço, como foi feito recentemente pelo presidente Trump, é algo extraordinário e o porto precisa se adaptar. E as cargas precisam também encontrar um ambiente adequado de infraestrutura. Por isso que nós estamos projetando o Porto do Futuro, um investimento de 12,5 bilhões de reais. Principalmente com o apoio do Congresso, nós faremos o maior investimento da história do Porto de Santos, com destaque para a construção de um túnel que conecta as margens do Porto de Santos para os acessos, aprofundamento do canal, para que o produto que é produzido pela força do agro possa chegar de forma adequada ao porto e depois para que seja entregue para o mundo, em especial para a Ásia. Então, o porto tem que se organizar de forma planejada. É uma empresa pública, mas com um modelo de gestão 4.0 privada. Uma gestão que, assim, faz toda a diferença, até o senhor que tem experiência aí com relação, estando à frente do Ministério da Indústria, qual que é a importância de a gente ter essa previsibilidade nas atuações de um órgão tão importante como esse? Não, é extremamente importante. Os números do Porto nos últimos anos, sobretudo sob a gestão do Anderson Pomini, não deixam dúvidas de que é para nós, para o Brasil, a principal porta de escoamento da nossa produção, não só da produção de agro, mas da produção industrial como um todo. Portanto, esse planejamento de médio e longo prazo vai continuar trazendo e aperfeiçoando a competitividade das nossas empresas brasileiras, que, tenho certeza, vai aumentar esse fluxo com, como eu disse anteriormente, o acordo com a entrada em vigor a partir de 1º de maio do acordo Mercosul-União Europeia.